Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 8 do Colégio Naval do ano de 2004. O resultado da divisão de 7 elevado na 12 por 6 é um número inteiro, é um decimal finito, uma dízima periódica simples, dízima periódica composta, tem parte decimal infinita e não periódica. Qual dessas alternativas é a verdadeira? Para a gente resolver esse exercício, vamos utilizar este teorema. Se você tem uma fração A sobre B, em que A e B são relativamente primos, ou seja, se o MDC entre A e B vale 1, então o que acontece quando o denominador B ele é múltiplo de 2 ou de 5 apenas? Nesse caso aqui, essa fração ela vai ser um decimal finito, né? Por exemplo, 1 dividido por 2, isso aqui é 0,5, que é um decimal finito. Você tem, por exemplo, 1 dividido por 10. 1 dividido por 10 é 0,1, né? 1 sobre 10 é 1 dividido por 2 vezes 5. E o B, que é o denominador aqui, ele é múltiplo de 2 ou de 5 apenas. Perceba que aqui o MDC entre esse e esse vale 1. O MDC entre esse e esse também vale 1. Eu poderia escolher 3 dividido por 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Esse número é um decimal finito. A gente poderia escrever esse número da seguinte maneira, como 3 dividido por 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo e multiplicar em cima e embaixo por 2. E quando eu multiplico em cima e embaixo por 2, o que acontece? Eu simplesmente multipliquei por 1, né? Isso daqui vezes 1 é o próprio número. Em cima vai ficar 3 vezes 2. E embaixo vai dar 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Só que 2 ao cubo sobre 5 ao cubo é o quê? É 1000. Né? Isso vai ficar 6 em cima e 1000 embaixo. E esse número daqui é 0, né? Vou colocar assim, ó. 0,006, né? Um decimal finito. Então, esse é o truque que você pode utilizar para escrever os números decimais finitos, né? Por exemplo, se você tivesse 7 dividido por 2 elevado na sexta vezes 5 na quarta. Isso aqui é um decimal finito por causa desse resultado. O MDC entre 7 e esse número daqui vale 1, né? Porque em cima a gente só tem fator 7 de número primo e embaixo a gente não tem nenhum fator 7. Então isso daqui, esses dois números eles são relativamente primos, o 7 e o 2 na sexta vezes 5 na quarta potência. Então por esse teorema, o que nós temos? Como o número que está aqui embaixo é múltiplo de 2 ou de 5 apenas, é o denominador, significa que esse número é um decimal finito. E para escrever na sua forma decimal, a gente poderia colocar da seguinte maneira, escrever como 7 dividido por 2 elevado na sexta vezes 5 elevado na quarta, e daí a gente multiplica em cima e embaixo aqui agora por 5 ao quadrado. E por que por 5 ao quadrado? Porque quando a gente multiplicar esse 5 na quarta vezes o 5 ao quadrado, vai dar 5 elevado na sexta e vai juntar com esse 2 elevado na sexta ali. Vai ficar, então, 7 vezes 5 ao quadrado dividido por 2 elevado na sexta vezes 5 elevado na sexta. Isso dá 7 vezes 5 ao quadrado dividido por 10 elevado na sexta. O que isso significa? Significa que esse número daqui, ó, ele é um decimal finito com 6 casas após a vírgula. Esse número 6, ele indica a quantidade de casas decimais que existem após a vírgula. Por exemplo, ó, o 6 dividido por 10 ao cubo, ele tem 3 casas após a vírgula, porque a gente tem esse 10 ao cubo aqui embaixo. Ó. O 6 sobre 1000, né, é 6 sobre 10 ao cubo. A gente escreveu esse número daqui, ó, como 6 dividido por 1000. E esse número ele possui 3 casas decimais após a vírgula. Esse aqui já possui 6 casas decimais após a vírgula. 1 sobre 2 é a mesma coisa. 1 sobre 2, a gente escreve como 1 sobre 2 é 1 sobre 2 vezes 5 dividido por 5. Né? Deve ficar 5 em cima e 10 embaixo.
E o 5 dividido por 10, esse expoente 1 aqui do 10 indica que o 1 sobre 2 ele possui apenas uma casa após a vírgula. De fato, né, o 5 sobre 10 é a mesma coisa que 0,5. E o que acontece quando o b ele é múltiplo de 2 ou de 5 e de outro primo? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 3 dividido por 2 vezes 3. Ou vou começar com um exemplo mais simples. 1 dividido por 6. 1 dividido por 6 é a mesma coisa que 1 dividido por 2 vezes 3. Note que o MDC entre 1 e 6 vale 1. E o B, que no caso aqui é 6, ele é múltiplo de 2 e de um outro primo que é diferente de 2 ou de 5, que nesse caso aqui é o 3. Então, isso daqui vai ser uma dízima periódica composta por esse teorema. De fato, 1 sobre 6 se escreve como 0,1, 6, 6, 6, 6, 6. Antes da parte que se repete, que é o número 6, tem o número 1. Então, isso aqui é uma dízima periódica composta. Se fosse, por exemplo, 3 dividido por 5 vezes 3, ou melhor, 5 vezes 7 vezes 11. Isso aqui também vai ser uma dízima periódica composta por causa desse resultado. Perceba que o MDC entre esse número e esse número daqui está dando igual a 1. E além disso, o denominador, que no caso aqui é 5 vezes 7 vezes 11, ele é múltiplo de 5 ou de 2. Eu poderia colocar o número 2 também aqui, ó. Continuaria sendo uma dízima periódica composta, né? Pode ser múltiplo de 2 ou de 5, pode ser múltiplo de ambos também. Mas tem que ter um fator primo que seja diferente de 2 e de 5, que nesse caso aqui são 2, é o 7 e o 11. Poderia colocar um 5 ao cubo aqui também. Né? Isso aqui é uma dízima periódica composta de igual modo. E o que acontece quando nós estamos na situação aqui que eu fiz em roxo? Ó. O B não é múltiplo nem de 2 nem de 5. Por exemplo, 1 dividido por 3. 1 dividido por 3 é 0,3, 3, 3, 3 e assim por diante. Uma dízima periódica simples, né? Como esse número daqui, ele não é múltiplo nem de 2 nem de 5, então por esse resultado, 1 sobre 3 ele tem que ser uma dízima periódica simples. Por exemplo, o 7 dividido por 11 vezes 17. Isso aqui vai ser uma dízima periódica simples, porque o MDC entre 7 e esse número daqui é igual a 1. E, além disso, o 11 vezes 7, ele não é múltiplo de 2 nem de 5. Se eu colocar um número 2 aqui, agora esse número vai ser uma dízima periódica composta. Mas se eu tirar esse 2, isso aqui vai ser uma dízima periódica simples. Se eu colocar um 5 ao quadrado, estamos diante de uma dízima periódica composta. Se eu colocar 5 aqui, novamente, dízima periódica composta. Mas assim, é uma dízima periódica simples. E como que a gente faz para resolver aquela fração 7 elevado na 12 dividido por 6? Então, vou colocar aqui 7 elevado na 12 sobre 6. Agora fica fácil, né? Porque olha só, o 7 elevado na 12, a gente deixa assim. O 6 é 2 vezes 3. Como aqui em cima a gente só tem fator 7 de número primo, e aqui embaixo a gente só tem os fatores 2 e 3, então o MDC entre esse e esse vale 1. E além disso, o B, que nesse caso aqui é 2 vezes 3, ele é múltiplo de 2 ou de 5 e de um outro primo diferente de 2 e de 5, recaindo ó, nessa parte aqui em verde. Ou seja, uma dízima periódica composta. Então, esse número é uma dízima periódica composta, resposta letra D. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.